Olá pessoal, acabei de assistir o vídeo aqui, o paradoxo do dinheiro infinito do canal Universo Narrado. Vou deixar o link na descrição aqui para você ver esse vídeo depois. E um dos comentários no vídeo, né, alguém falou sobre algum programador fazer testes, né, para saber como que ficaria então se a gente fizesse essa ideia, né, da aposta, para saber se qual é o valor justo ou se a gente ia ganhar ou perder, se fizéssemos várias simulações. E eu sou programador, gostei da ideia e vim aqui para programação para a gente testar e ver como que isso se comportaria. Aí eu fiz algumas simulações aqui. A primeira simulação que eu fiz, eu não vou mostrar aqui. Só lembrando, eu não vou explicar também como funciona essa aposta, né? Tá lá no vídeo, tem que assistir lá no canal deles para saber. Mas basicamente, quando eu coloquei que o preço para participar dessa aposta, né? No caso, quando ele é R$ 50, na gigante maioria das vezes você nunca sai do prejuízo, você sempre fica no prejuízo. Apenas uma vez que eu rodei a simulação e que deu lucro, mas precisou mais de 800 jogos, mas foi pura sorte. Em todas as outras simulações não deu certo. Então eu coloquei como se fosse o preço de R$ 10 para participar dessa aposta, né? E fiz toda a lógica de programação aqui para funcionar exatamente como descrito no vídeo deles, né? Começando recebendo o valor inicial que é R$ 1. E aí a gente roda aqui um número aleatório entre 0 e 1 toda vez que for 0, para tentar simular aí no caso a cara, né? O retorno é duplicado, multiplicado por 2. E caso um não der 0, então ele já sai daqui e já aciona aqui o lucro no saldo para a gente saber se teve um lucro real mesmo ou se teve prejuízo. Enfim, depois ele só mostra tudo aqui na tela e traz para nós um resumão no final. Então, olha só. Nessa simulação, no primeiro jogo, pagamos R$ 10 para participar, ganhamos 2. Se ganhamos 2, significa que deu uma cara e depois deu uma coroa, né? Então, prejuízo de R$ 8 pelo preço que nós pagamos e o nosso saldo total acumulado ficou em R$ 8 negativos. Mesma coisa aconteceu depois foi pior porque já perdemos logo de cara, ganhamos só R$ 1. Ficamos com menos 17, depois menos 26, menos 35. E assim foi. Chegou a um ponto que a gente só tinha só prejuízo, mais de R$ 1.000 de prejuízo, R$ 1.400 de prejuízo. Pode até ter uma hora ou outra aqui, igual aqui, ó. No jogo 296, a gente teve um lucro líquido superior a zero, né? R$ 6 de lucro líquido, já descontando o valor do ingresso aí. Mas ganhar R$ 6 quase não fez diferença do saldo negativo acumulado que a gente tinha, percebe? Então, lá mais ou menos no jogo 675, né, foi quando a gente conseguiu ganhar R$ 4.096. E tirando o valor do ingresso, então o lucro líquido de 4.086, que deu para suprir todo o prejuízo que era 3.720 até aquele momento, e nos deixar com um lucro então de R$ 366. Nesse caso aqui valeu a pena se a gente chegasse até o jogo 675. Mas para isso, olha só o resumão aqui embaixo. O nosso pior saldo durante esses 675 jogos, né, foi de R$ 3.720, ou seja, se custa R$ 10, a pessoa tinha que ter no mínimo R$ 3.720 para conseguir chegar no resultado dessa simulação aqui. Para no final das contas ganhar de lucro líquido mesmo, R$ 366, né? É um risco muito alto para um lucro muito pequeno, mas isso aqui foi apenas uma simulação. Se eu rodar de novo aqui, ó, em 540 jogos, a gente já sai com um saldo total de 1.566. Já ficou mais interessante, ó, o nosso saldo. Nosso melhor saldo aqui, né? Que foi quando a gente passa a ganhar, nosso lucro se torna maior do que zero, a gente para imediatamente de jogar. Essa é a lógica que eu programei aqui. Então você vê que essa simulação aqui foi até um pouco melhor, né? Aí aqui nessa outra simulação, 64 jogos apenas. Então eu só precisava de menos de R$ 500 para conseguir esses resultados. Só que meu lucro foi muito pequeno, né? Só R$ 33. Enfim, esse aqui era uma das simulações que eu queria fazer. Se eu colocar aqui o preço é R$ 50 para participar, aí no caso, olha só, o primeiro jogo já deu o lucro. Esse aqui foi muita sorte, viu? De ter logo no primeiro jogo já ter tido lucro. Vamos rodar de novo para vocês verem. Olha só o que acontece. Você já fica com mais de 1 milhão de prejuízo, 2 milhões. Já fizemos aqui mais de 70 mil jogos. E a verdade é que toda vez que a gente fizer essa simulação vai acontecer isso.
Foi muita sorte ter aparecido ali logo de primeira. Mas se você não ganha nos primeiros, recuperar é muito difícil. Então veja só aqui, ó. Esse aqui só no jogo de número 47.720 é que a gente foi conseguir ter um lucro muito grande. Ganhamos 8 milhões e 400 mil reais praticamente. E conseguiu suprir todo o dinheiro que nós tínhamos perdido e nos deixou com um lucro total de 6 milhões e 600. Que é isso? Nunca nenhuma simulação que eu tinha feito tinha chegado a algo assim parecido, mas agora eu fiquei até impressionado. Mas detalhe, para que isso aqui acontecesse, essa simulação de mais de 47 mil jogos, você teria que ter à sua disposição no mínimo 1.800.000 reais para fazer essas brincadeiras, custando 50 reais cada jogo. Entendeu? Então, basicamente é isso daqui. Agora, respondendo uma pergunta que eu acho que é mais interessante, né? Que por várias vezes disseram no vídeo, mas não houve uma resposta. A pergunta ela é a seguinte: qual é o preço que esse jogo deveria custar para se tornar interessante para ser jogado? Não é isso? Então, deixa eu fazer essa outra simulação aqui agora, que eu já tenho pronta. Nela, eu começo com um preço de 50 reais, o ingresso, né, para participar ali do jogo. E vou testando depois com 49, com 48, com 47, reduzindo até chegar em R$ 1 para a gente ter mais ou menos uma noção. E aí, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa, simulação. Vou rodar a aposta. Eu chamo essa função aqui para rodar a aposta, que faz a mesma lógica, né? Que já foi dita antes. E eu passo como argumento aqui para essa função rodar a aposta, né? O preço, que começa com 50 e vai caindo. Eu passo o quanto que eu tenho de dinheiro. Então, eu estou falando aqui, ó, que eu tenho 10 mil reais para essa brincadeira. E passo a quantidade de vezes que a gente vai fazer essa simulação. No caso, eu estou fazendo 100 vezes essa simulação. O que significa isso? Significa que para cada custo de jogo, eu vou ter um percentual de quantas vezes eu quebrei. Para a gente ter uma noção de quando é que começa a valer a pena ou não. Então, rodando essa outra simulação, a gente dá uma olhada aqui, ó. E se a brincadeira custar 50 reais, a gente quebra 91 das vezes em 100 tentativas, né? Então, 91% das vezes a gente quebra. Isso nos mostra que o custo de 50 reais não é interessante. É uma chance, assim, muito pequena para a gente ganhar alguma coisa realmente, né? Não compensa pagar 50. Mas conforme a gente vai abaixando aqui, ó, até aqui ainda tá se mantém mais ou menos a mesma coisa, tá vendo? 91, 92. A partir de 40 reais já reduz um pouquinho a chance da gente ter prejuízo, né? Mas ainda assim é 88% de quebrar, né? Então em 100 simulações, custando 40 reais, 88 vezes a gente quebraria. E no caso, 12 vezes a gente teria lucro. Quanto de lucro? Não importa. Seja qualquer valor acima de zero, a gente teria lucro. Isso considerando que o nosso dinheiro, que eu coloquei aqui, que nós teríamos 10 mil reais, né, ainda fosse suficiente para poder ter algum tipo de lucro. Porque se acabar o dinheiro, aí isso aqui também tudo muda, né? Enfim, aí eu percebi aqui que se a gente baixar aqui até 13 reais, eu fiz outras simulações, deu 13 também. O número que eu encontrei foi 13. O custo 13 reais já se torna interessante porque eu quebro em menos da metade das vezes. Então, sempre que ficou abaixo de 50%, foi sempre custando 13 reais. Lógico que eu estou usando só números inteiros, né? O custo vai abaixando de um em R$ 1. Mas eu achei interessante esse resultado, porque 13 reais se torna algo já atrativo. Então, acho que essa seria uma excelente resposta para o vídeo aí. Outra coisa que eu notei aqui é que o número 6 também é muito interessante. 6 reais, na maioria das vezes que eu fiz simulações, é o custo que a gente não quebra nunca. Em 100 tentativas, todas as 100, a gente não quebrou hora nenhuma. E a partir de 7 reais aí começa a ter alguma chancezinha pequena de quebrar. Então, se eu rodar aqui de novo, ó, vamos ver. Aí, ó, 6 vezes novamente, que é garantido, né? E o 13 já não aconteceu nesse caso. A gente só tinha mais chance de ganhar com 12 reais. Mas se a gente rodar de novo, mesma coisa aqui em cima. Aqui já quebramos uma vez com 6 reais. Teria que ser com 5 para garantir, vamos falar assim, né? Se bem que não existe garantia em estatística. Mas vocês entenderam? Aqui 6 reais já seria interessante, não quebraria. Aqui o 13 reais já não está seguindo a regra que eu falei, ainda não.
aqui já tá seguindo a regra que eu falei, geralmente o 13 é um custo que a gente passa a ganhar mais do que perder, tá vendo? Então, assim, com essas simulações dá pra gente ter um pouquinho de noção. E dá pra brincar aqui, né? Dá pra fazer bastante coisa. Em vez de reduzir de um em R$ 1, eu posso colocar pra reduzir de 1 centavo por vez, fazer essa simulação aqui. E ele vai testar todos os custos, inclusive os centavos, né? Então, mas eu sei que a amostragem de 100 tentativas é pequena. Quanto maior a amostragem, mais fiel seria, né? No caso aí, a estatística, né? Mas aqui é só para um exemplo mesmo para o vídeo, mas dá para eu brincar aqui com esses números, mudar tudo aqui para o computador ir testando, né? Mas nesse caso aqui que eu tava falando, né, sobre o 6 e o 13, se eu dar uma olhada aqui agora, ó, nos R$ 5,83 eu já quebrei uma vez, então assim, o valor mais garantido ali de eu realmente sempre ter lucro seria 5,82. E sobre o 13, se a gente subir lá para o 13, enfim, acho que a gente não precisa nem subir lá pro 13, porque aqui no 12 e 31 a gente já quebrou mais de metade das vezes, né? Temos que ver a última vez que aconteceu um caso de mais de 50 vezes em 100. Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Aqui, ó, até custando R$ 10,81, ainda acabamos ficando meio que no 0 a 0 ali. Vamos ver se abaixo de 10,81 tem alguma coisa acima de 50. Parece que não. Tô baixando aqui as páginas e parece que não tem. Então, esse seria o valor, percebeu? A hora que nós vemos que tem uns 50 aqui, a gente consegue ver na simulação qual que é o custo e passa a ser interessante. Qualquer valor que custe menos do que esse daqui já passa a ser um pouquinho mais interessante para, né, teoricamente participar dessa aposta aí. Beleza, pessoal? Então é isso que eu queria trazer para vocês. Qualquer coisa que vocês quiserem também que a gente testa aqui, algum outro cálculo, né? Pra gente fazer simulação, dá pra fazer bastante coisa legal, divertida aqui no computador, tá? Só falar aí. Obrigadão, pessoal.